noite a todos. Bia, tá aí? Oi, Bia. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Gostoso ver a casa cheia assim. Tá todo mundo encarnado aqui, né? Quem eu tô vendo. Não tô desdobrando, não. Tô enxergando meus irmãos aqui encarnados. Graças a Deus. E muitos irmãozinhos que estão conosco, precisando de ouvir boas palavras, bons conselhos da doutrina espírita que nos consola e nos mostra o caminho, o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado à espiritualidade, ao Pai Criador, que interceda e possa assistir-nos nesta noite através do nosso Cristo planetário, Jesus. Que as bênçãos sejam derramadas sobre todos nós, com o propósito de nos abençoar e nos iluminar o caminho, nos consolar, nos trazer a compreensão das leis divinas e instalar em nós o comportamento cristão que tanto buscamos até a bem-aventurança, ao caminho da luz, da melhoria de comportamento como ser humano, deixando para trás o homem velho, cheio de vícios, e que se instale em nossas vidas um comportamento de amor e de caridade, Pai. Querido Mestre Jesus, rogamos sua proteção na noite de hoje a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que possamos receber todos os eflúvios necessários para a renovação magnética, psíquica de cada um de nós. Onde houver uma chaga, uma mazela, uma patologia, possa se instalar a calmaria, o bálsamo curativo, e a luz possa nos trazer paz de espírito, de paciência e compreensão, aceitando as determinações do alto, do nosso Criador, da providência divina, em submissão às ordens do Pai. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade, a salvaguarda da vida celeste. Que possamos, Mestre querido, a cada dia nos aproximarmos desta bem-aventurança, desta luz que vai nos fazer felizes, com dever e consciência cumprida. Rogamos ao mentor do nosso irmão César, nosso querido irmão, que veio nos brindar com os ensinamentos do Espiritismo, que ele possa ser intuído na noite de hoje, de forma transparente, e que nós possamos estar receptivos e levarmos lá fora, na vida verdadeira, a nossa religião, o Espiritismo, este código moral divino. Muita paz, meu irmão, que você possa ser iluminado na noite de hoje. Que assim seja. César. Boa noite a todos. O nosso primeiro pensamento é sempre a Deus. Gratidão a Deus, essa energia que nos envolve, essa energia que nos dá a vida. Gratidão a Jesus, sempre nos amando, nos orientando através do seu Evangelho de luz, de paz, seu Evangelho que nos traz o crescimento e o progresso. Gratidão aos nossos amigos de luz sempre ao nosso lado, os nossos amigos de luz, os nossos
anjos da guarda estão sempre ao nosso lado, sussurrando em nossos ouvidos: persista, acredite, continue, tudo vai dar certo. Gratidão à companhia de vocês e à casa que nos fez o convite. Eu queria conversar com vocês essa noite sobre essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Lá fala o seguinte, vamos refletir. É um estudo que nós vamos fazer essa noite, não vai ser uma palestra, vamos estudar o que a espiritualidade quis nos dizer com essa frase. Fala o seguinte, o homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Todas as dores, todas as decepções, todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Por que eu vou aceitar sem murmurar? Será que tem alguma vantagem eu aceitar as dificuldades da vida sem murmurar? Será que existe algum benefício eu aceitando as vicissitudes da vida sem eu reclamar, sem eu queixar, resignado, né? Antes da gente entrar propriamente nessa aceitar sem murmurar, hoje o tema é aceitar sem murmurar. Só falar que só um pouquinho antes, não vai ser o tema do estudo de hoje, mas só para a gente relembrar que as aflições que nós passamos na vida têm duas origens, ou dentro dessa vida ou fora dessa vida, ou seja, numa vida anterior a essa. Dentro dessa vida é aquele comportamento, aquela atitude que nós temos, aquele caráter que nós desenvolvemos, que vai fazer com que a gente seja orgulhoso, ambicioso, egoísta, a gente não limita os nossos desejos. Dizem a espiritualidade amiga que a dificuldade que nós passamos é em virtude das nossas imperfeições. Quanto mais imperfeito eu for, mais situações vêm para que eu me corrija, eu me melhore. Então as dificuldades, as aflições têm origem ou nessa vida. Sabe aquela pessoa que é rude, é má, é agressiva? Acontece alguma coisa na vida dela, nós vamos estudar isso, dizem a espiritualidade, para ela ficar mais doce, mais amena, né? Nós vamos estudar isso. Ou as vicissitudes são uma causa anterior a essa vida, numa vida anterior. E aí dá aquela impressão que é uma fatalidade. Às vezes acontece alguma situação com ela e a gente fala, nossa, a pessoa foi sempre tão boa, por que aconteceu isso com ela? Será que ela merecia isso? Parece até que é um ar de castigo divino, mas não é. Existe a educação, nunca uma punição. Enquanto que as provas nos habilitam para a vida futura, as expiações vão fazer com que aqui a gente quite débitos passados. Bom, é só para a gente relembrar isso daí, porque eu quero conversar com vocês aceitar sem murmurar. Hamed, no livro Tá Bom Som, vocês preferem que eu fique lá em cima ou fique aqui embaixo? O que vocês preferem? Estou atrapalhando? Em cima é melhor? Então tá. Posso subir aqui, Daniel? Melhorou aqui? Obrigado. Então é o seguinte, Hamed, no livro O Modo de Entender, fala o seguinte, que as nossas dores podem ser analisadas de duas formas: ou como um cárcere de lamentações em que eu vou ficar reclamando, queixando, em que eu vou ficar murmurando, eu vou me sentir desprovido da providência divina. Eu vou poder analisar minha dor como um cárcere de lamentações ou como uma fonte de aprendizado, em que eu vou olhar para aquela dificuldade que eu estou passando e perguntar para mim mesmo:
o que eu vou aprender com essa dificuldade que eu estou passando? Qual é a mensagem disso? Qual é o bilhetinho que eu tenho que aprender com isso daí? Aquele parente complicado, uma situação financeira não muito legal, alguma doença que apareceu de repente, algum contratempo diário, aquela situação que realmente vem e dá uma desequilibrada na gente. A gente vai olhar para aquilo e perguntar para nós mesmos: o que eu vou aprender com essa situação que eu estou passando agora? O ser humano, durante a sua jornada terrestre, ele padece, ele sofre com a incidência de vários fatores agressivos. Fatores esses que trazem distúrbio, trazem dor, trazem dificuldades, trazem desafios. Como não tem um nome próprio para esses fatores agressivos, que tal se nós chamássemos de tensor? Tensor é aquela situação que vai comprimir, vai apertar, vai nos espremer, vai sufocar a gente. Existem tensores da natureza, excesso de chuva, excesso de seca, excesso de frio, excesso de calor, vendavais, terremotos, são os tensores da natureza. E tem os tensores produzidos por seres inteligentes, encarnados e desencarnados. Dizem os espíritos que no primeiro momento esses tensores vão causar um grande mal para a gente, ao longo prazo, mais para frente, eles vão trazer um grande benefício. Por quê? Porque se eu analisar o tensor como uma fonte de aprendizado, eu aprender, eu me instruir, eu despertar com aquela dificuldade que vem, sabe despertar? A gente mergulha na carne e às vezes a gente fica meio que distraído. Aí a espiritualidade, nós vamos estudar isso daqui a pouco, chega algum tensor para a gente despertar. Opa, eu vou pegar o rumo da finalidade da encarnação. Sabe qual que é a finalidade da encarnação? Você perguntou para você o que você está fazendo aqui nessa encarnação? Você já se questionou? A espiritualidade fala o tempo todo: se questione, pergunte, o que eu estou fazendo aqui? Chega lá em casa, pega o livro dos Espíritos, o maior livro de comportamento que nós temos em nossas mãos. Pergunta 132, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Por que eu estou encarnado aqui, diante desses tensores, diante desses desafios diários? Resposta dos Espíritos para Kardec: Deus impôs a eles para chegar à perfeição. A finalidade de nós estarmos encarnados é para a gente chegar à perfeição. Por isso que a espiritualidade amiga fala: se no primeiro momento aquela dificuldade que chegou até você trouxe um grande prejuízo, ao longo prazo, quando você olhar aquilo como uma fonte de aprendizado, vai te trazer um benefício, porque você vai mudar no rumo da finalidade da encarnação, que é chegar à perfeição. Aproveitando os fatores desafiantes, família, trabalho, situação financeira, país que você vive, tudo isso daí são instrumentos para nos tornar melhores. Por isso que a espiritualidade amiga fala assim, use os teus tensores como uma fonte de aprendizado. É por isso que eles estão falando: aceita-se no lugar, porque vai te trazer um grande benefício, vai te trazer força, vai servir de combustível para você superar as dificuldades. Pergunto para vocês, responda para vocês mesmos: como vocês têm lidado com os tensores da vida de vocês? Os tensores diários, como que vocês têm analisado eles? Vocês têm reclamado bastante, como um cárcere de lamentações, ou você tem aprendido com ele, usado essa dificuldade como uma fonte de aprendizado? Pergunte para você. Sabe, gente, às vezes a gente passa distraído na vida, e a vida, ela tem que ser vivida com intensidade. Hoje é dia 5 de outubro de 2022. Quantos dias 5 de outubro de 2022 nós vamos ter em nossa vida? Um só. Como que eu vivi esse dia? Será que eu vivi usando como um cárcere de lamentações, reclamando do calor, reclamando da fuligem, reclamando da dificuldade? Ou eu entendi,
isso daí eu quero viver intensamente, entendendo que esse intensor faz parte da minha melhora. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos, pergunta 132, e aquele espírito que desde o princípio seguiu o caminho do bem, ele tem a necessidade da encarnação? Ou seja, o espírito sempre seguiu o caminho do bem. 133 a pergunta, tem a necessidade da encarnação? Olha a resposta dos espíritos a Kardec: todos são criados simples e ignorantes, vírgula. O que é ser criado simples e ignorante? Simples, sem a consciência do bem e do mal. Ignorantes, sem o conhecimento. A gente desconhece as coisas. Aí tem uma vírgula. Aí os espíritos vão ratificar para a gente analisar nossas dores como uma fonte de aprendizado. A resposta, vírgula, se instrui através das lutas e atribulações da vida corporal. A espiritualidade está recomendando para a gente, respeitando o livre-arbítrio, se instrui através das lutas e atribulações da vida corporal. Sartre fala o seguinte, olha, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Olha só que frase forte. Não importa o que a vida fez de mim, não importa o que eu fiz com a vida que fez de mim. Então não importa o que a vida fez de mim, importa o que eu fiz com a vida, o que fez de mim. Né? Você perguntou já para você? Né? Deixa eu contar uma história. Há uns anos atrás aí, tinha um cidadão, ele vivia meio apertado, sabe? Ele era vigilante de uma empresa, e era o seguinte: no mês que ele pagava o açougue, ele não pagava a mercearia. No mês que ele pagava a energia, ele não pagava a conta d'água. E ele vivia assim, nessa corda bamba aí, vivendo assim no limite, mas para ele estava bom. Ele estava na zona de conforto dele, bem ou mal, ele estava vivendo. Até que um dia chegou o patrão dele, chamou ele na sala e falou: olha, eu tenho uma coisa muito chata para te falar. Eu vou ter que te mandar embora. Mas por que você vai me mandar embora? Eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. Eu adoro você, você já está comigo há mais de 10 anos, mas fizemos uma reunião na diretoria e chegamos à conclusão de que é melhor eu terceirizar uma empresa para fazer o serviço de vigilância nas nossas empresas. Então eu vou ter que te mandar embora. Você vai cumprir o aviso, vai receber todos os direitos teus, mas infelizmente eu vou ter que te demitir. Abriu assim, fez um buraco no chão. Isso foi um fato verídico, tá, gente? Ele ficou sem chão aquele dia, voltou para casa super chateado e muito triste, acabunhado. Aí chegou em casa, a esposa viu a tristeza dele, perguntou o que aconteceu, ele falou o que aconteceu, e a esposa falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos tomar um banho, jantar, descansar, dormir, amanhã você vai ver, a gente vai ter uma ideia para que a gente possa resolver essa situação. Bom, ele não pregou os olhos, ficou com os olhos regalados, não dormiu a noite inteira. No outro dia ele acordou, a esposa estava fazendo um café, e ele chegou para a esposa e falou assim: escuta, você pensou no que a gente pode fazer nessa situação que ocorreu comigo? Eu falei: pensei, e tem uma solução para você. Sabe o que você vai fazer? O teu patrão gosta muito de você. Chega para ele, pede uma oportunidade. Ele falou assim: como assim uma oportunidade? Uma oportunidade para você se habilitar, você estudar, você fazer cursos, e você contratar pessoas, recrutar pessoas, e você construir uma empresa, e essa empresa prestar serviço para a empresa dele. Aí ele falou assim: nossa, mas você não está disposto? Ele falou: eu estou disposto, eu faço qualquer coisa. Então, vá conversar com o seu patrão. E aí ele foi conversar com o patrão. Chegou lá e falou para o patrão o seguinte: olha, e contou a história dele. O patrão coçou a cabeça assim, falou: olha, eu gosto muito de você. Eu fiquei muito triste em saber que eu tenho que te demitir.
eu vou te dar 1 ano. 1 ano para você se habilitar. 1 ano para você recrutar pessoas e aí, se estiver de acordo, eu entrego minha empresa para a tua empresa tomar conta. Pode ser assim? Pode ser. Esse cara aí, a partir daí, gente, não teve sábado, domingo, feriado. Ele foi estudando, ele foi treinando, ele foi se habilitando, ele foi ficando cada vez melhor. Recrutou pessoas, treinou pessoas, e até que ele chegou para o patrão dele e falou: pronto, eu tenho uma empresa. O senhor me dá então a sua empresa para a minha empresa tomar conta? Perfeitamente. Bom, isso já faz alguns anos. Hoje ele deve ter mais ou menos umas 15, 20 empresas que a empresa dele presta serviço. Hoje ele consegue pagar o açougue, o mercadinho, a água, a luz, o plano de saúde, viagens, férias. Ele precisa ficar pulando de galho em galho como ele fazia. E aí ele estava meio que distraído na vida. Aí veio um tensor para ele, fez com que ele movimentasse, veio uma dificuldade para ele. Se ele estivesse lá analisando aquela dificuldade como um caixa de alimentações, estaria desempregado até hoje. Ele estaria chorando, murmurando, reclamando, queixando, blasfemando. Mas o que ele fez? Ele pegou aquela oportunidade, ele pegou aquele tensor que chegou para ele e usou como uma fonte de aprendizado, em que ele se transformou, em que ele mudou o rumo da vida dele. Literalmente, aquela dificuldade que ele passou mudou o rumo da vida dele. Sabe, gente, às vezes chega esse tipo de situação para nós e a gente não percebe que é um recadinho que está chegando para nós, para a gente mudar de vida, para a gente mudar a postura, para a gente deixar de queixar e entender aquilo e mudar e buscar a nossa transformação. É por isso que a espiritualidade fala o seguinte: diante do sofrimento, o grito de rebeldia é fogo que se queima, o auxílio que o céu te envia. O sofrimento dele foi a perda de emprego. Diante do sofrimento, se ele tivesse gritado, reclamado, murmurado, ele estaria queimando o auxílio que o céu enviou para ele. Então quer dizer que aquela demissão foi o céu enviando um auxílio para ele mudar de vida. Quantos tensores será que a gente tem na vida querendo dar um recadinho para a gente, um bilhetinho para a gente, e a gente não percebe isso daí? Pergunte para você. A espiritualidade está assim, implorando para a gente. Comece a entender a tua dificuldade, não como um cárcere de lamentações. Comece a entender isso que você está passando como uma fonte de aprendizado. O maior tensor que eu passei na minha vida foi o desencarne do meu pai. Uma coisa triste, uma coisa sofrida, uma coisa que eu vi meu pai sofrendo muito no desencarne dele. Isso mexeu muito com a nossa família. Foi o maior tensor que eu tive na minha vida. E no começo eu até analisava como um caixa de lamentações. Eu ficava lamentando, como que pode o meu pai, um homem tão bom, passar por tanta situação difícil que ele está passando em termos de saúde? Como que pode? Que injustiça! E aí hoje eu começo a entender, depois de conversar muito com ele, que ele chegou num momento para mim e falou assim: olha, o meu corpo não dá mais, meu espírito não tem como mais ficar nesse corpo, o corpo já não está mais aguentando o meu espírito, está na hora de eu voltar para o plano espiritual. Aí eu comecei a entender, aí eu falei assim: o que eu posso aprender com esse tensor tão forte que eu passei? Aí eu aprendi o seguinte, sabe, gente, que a vida não começa no berço e não termina na sepultura. Tanto amor não pode existir só nesse período, com certeza já existia antes e vai continuar existindo depois. Aquelas pessoas que são tão importantes para nós e foram para o plano espiritual, depois de cumprir a missão delas, a gente se reencontra nos sonhos. Se ele falou do desdobramento, né, no começo, Daniel falou, ou uma vida futura, lá na frente, daqui a pouco a gente vai estar junto novamente. Eu entendi que eu tenho que aproveitar mais as pessoas que estão aqui junto comigo. Tenho que beijar mais, tenho que abraçar mais, tenho que dizer mais: olha, eu te amo, você é importante demais para mim. É muito bom ouvir tua voz,
É muito bom saber que você está junto comigo. Eu estou aprendendo isso daí. Eu aprendi também, sabe, gente, a julgar menos. Quando eu vejo uma pessoa que dá uma resposta ríspida para mim, porque quando eu estava com esse tensor pesadíssimo, eu dei muitas respostas ríspidas para os outros. Eu comecei a entender que talvez ela está passando por um tensor terrível. Por isso que ela está tão desequilibrada do jeito que está, e por isso que ela me falou tantas coisas pesadas. Olha aí, gente, olha o que a gente pode aprender com as nossas dores, os nossos tensores. Pergunte para você, como que você tem analisado as dificuldades que você está passando. A gente não vamos perder mais tempo. A vida é muito rápida, a vida é muito passageira. Daqui a pouco nós estamos voltando para o plano espiritual. O que eu fiz aqui? O que eu plantei aqui? O que eu deixei aqui? Será que eu fiz bastante amizade? Será que eu amei bastante? Será que eu beijei bastante? Será que eu falei coisas boas para as pessoas? Será que eu fui uma companhia legal para as pessoas? Será que é gostoso estar do meu lado? Às vezes eu me pergunto isso daí. Será que meu papo é legal? Meu papo é gostoso? Será que é gostoso estar comigo? Né? Meu pai sempre falava o seguinte, que as pessoas que possam sair de perto de você, melhor do que quando elas chegaram. Por isso que ele dava balinha para elas, por isso que ele tocava gaita para elas, ele falava para as pessoas saírem melhor de perto de mim do que quando elas chegaram. Então a espiritualidade está falando para a gente. Que tal se a gente analisar essas dificuldades de uma maneira diferente? Vou contar uma outra situação também que aconteceu comigo. Isso há uns anos atrás, pouco tempo de casado. Meu sogro tem um sitinho ali perto de Rio Preto, no distrito de Talhados. E a gente estava tudo sentado no domingo lá, a gente estava tudo sentado lá. E eu não sei por que tio tem mania de visitar os outros, um dia tão tranquilo. Aí chegou um tio lá, do meu sogro, e falou assim: ô Bardomiro, plantei uma roça de milho lá. Eu já levantei a orelha, plantei uma roça de milho lá, vai sobrar alguma coisa comigo. Pede pro César aí, ó, ir lá quebrar umas espigas de milho, preciso fazer umas pamonhas. Eu falei, pera um pouquinho, mas o que eu tenho a ver que ele plantou uma roça de milho lá? Que eu estou quietinho aqui, descansando, depois de uma semana corrida, que eu tenho que ir lá quebrar espiga de milho? Aí todo mundo olhou para mim. Nisso eu já vi meu sogro vindo com um balaio. Você vai lá buscar então? Nós vamos fazer umas pamonhas aqui, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, senão eu seria o chato, porque eu sou o fornecedor. Só olhei pro tio assim e fiz assim, ó, te pego, tio. Se não for nessa, vai ser lá no plano espiritual, pode deixar. E aí eu fui pegar o balaio cheio de com as espigas de milho, e em fevereiro é o seguinte, é muito abafado, chove, né? Aí fica que sobe aquele mormaço. Isso eu fiquei molhadinho no meio do milharal, assim, tudo cortado, os braços, cheio de mosquito. Bom, voltei, coloquei assim aquele balaio cheio de milho. Aí o tio falou assim, fala pro César ralar os milhos. Eu falei, poxa, ele dá o tio de novo. Eu falei, gente, dá um ralo na cabeça do tio, por que eu tô quietinho aqui? Aí eu falei, então tá bom, então eu vou ralar as espigas. Aí, né, a minha sogra falou, você quer o ralo grosso ou o ralo fino? Pensei comigo, falei, já sei, o ralo grosso rende mais, me dá o ralo grosso. E ela me deu o ralo grosso, eu comecei a ralar. Só que deu umas 30, 40 espigas, meu braço já estava meio adormecido. E eu dei uma distraída e ralei o dedo. Olhei assim, pro tio, é claro, né? Pensei de novo, nossa, ele não vai escapar lá do umbral. E aí eu falei, bom, aí eu falei para minha sogra, a senhora pode me trocar o ralo? Porque se o ralo grosso rala bastante, eu acho que o ralo fino vai doer menos. E aí eu fui ralar com o ralo fino. Olha só, que inocência minha. Eu fui ralando, aí eu ralei 125 espigas naquele dia. Na hora que eu estava na última espiga, eu não sei porquê, eu dei uma distraída e aí a ralada foi legal. Ralou meu dedo aqui até o perispírito, chegou. Vou levar essa marca comigo. Esse tio deve essa ralada no meu dedo, tem até a cicatriz. Aí ralo fino ralou mais que o ralo grosso, como que pode? Aí tem uma trovinha do espírito que fala o seguinte, só há 2 caminhos para se mudar um destino. Olha só. Só há 2 caminhos para se mudar um destino.
Instrução é o ralo grosso, sofrimento é o ralo fino. Olha só, de todas as maneiras a gente vai ralar para adquirir o objetivo que a gente quer. Se a gente se instruir, é o ralo grosso. Mas tem pessoas que não gostam de se instruir, ela gosta de aprender no sofrimento, na dor, na lamúria, e aí é o ralo fino. Eu perguntei para mim mesmo, depois desta ralada, eu só vou querer o ralo grosso, que eu vou me instruir, vou me habilitar e vou crescer. É por isso que a espiritualidade fala, olha, a gente se instrui através das lutas e atribulações da vida diária. Aí eu perguntei para mim mesmo, sabe, gente, será que a gente evolui no plano espiritual? Você perguntou para você isso já? Será que quando eu estou no plano espiritual eu cresço também? Olha só, Kardec tinha essa dúvida, pergunta 230. Kardec pergunta assim aos espíritos, se o espírito progride na erradicidade. O que é erradicidade? O intervalo, se o espírito errante progride na erradicidade. O que é o espírito errante? Aquele espírito que precisa reencarnar. Espírito puro não precisa reencarnar, porque ele já atingiu a perfeição. Então ele pergunta se o espírito errante, no caso César aqui, ele aprende no plano espiritual. Olha só a resposta dos espíritos. Sim, de acordo com a sua vontade ou seu desejo, ou seja, respeitando o meu livre-arbítrio. Aí tem uma vírgula. E sempre que o espírito coloca uma vírgula, gente, vem a resposta, é a cerejinha do bolo, fala assim, mas se instrui através dos ensinamentos, mas a instrução mesmo é lá no plano material. É lá que ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Ou seja, a vida é uma só, com vários estágios. Plano espiritual, plano material, volta ao plano espiritual, volta ao plano material e aí vai até eu chegar à perfeição. Lá é a aula teórica, aqui é a prática, aqui é aquilo que eu aprendo. É por isso que o pessoal fala que nas lavouras, o que fica debaixo da terra após a colheita vai favorecer a plantação seguinte, porque cada vez a gente está melhor, a gente vai fazendo cada vez melhor. A plantação anterior vai servir de adubo, a encarnação passada vai servir de adubo para que a gente possa ser cada vez melhor. Perguntaram, aí Kardec pergunta o seguinte aos espíritos, pergunta 133A. Eu acho que ele estava meio bravo. Ele fala assim, de que adianta ser bom, se isso não vai nos livrar nos isenta das penas da vida corporal? O que adianta ser bom? E olha a resposta. Sabe o que adianta ser bom? Você chega mais rápido ao objetivo da encarnação, que é chegar à perfeição. Além do mais, as dificuldades que nós passamos hoje na vida é em decorrência da nossa imperfeição. Quanto menos imperfeito eu for, menos eu vou sofrer. Quer dizer, então, quanto melhor eu for, a vida vai ser melhor ainda, eu sofro menos? É isso. A dificuldade que vem para você quando você analisa essa dor como uma fonte de aprendizado para você se tornar melhor. Você trabalhar o seu egoísmo, a sua indiferença, a sua vaidade, o seu desejo de vingança, o seu orgulho. Quanto menos imperfeito eu for, menos eu vou sofrer. Então a dificuldade, quando eu encaro ela como uma fonte de aprendizado, eu vou cada vez sofrer menos na vida. É isso que os espíritos falam. É por isso que a gente deve aceitar sem murmurar, porque a gente vai sofrer menos. Perguntaram para Michelangelo como era fazer uma obra de arte. E ele falou assim, que a obra de arte já está no bloco. O que ele faz é somente tirar o excesso. Olha só, a obra de arte já está aqui dentro. Ele simplesmente tira o excesso. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente é um diamante bruto. A dificuldade que tem é para tirar o excesso de orgulho, de desejo de vingança, de egoísmo, de tratar o outro com indiferença, de ser crítico, de faltar com a indulgência. Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas, tem uma mensagem que fala o seguinte, é uma mensagem maravilhosa.
É só o primeiro estrofe que eu vou falar para vocês. Chama buril de luz. Maria Dolores faz um paralelo entre o buril. Sabe o que é buril? Buril é um instrumento compridinho assim que as pessoas usam para entalhar, para esculpir. Burilar quer dizer esculpir, entalhar. Então ela faz um paralelo entre a dificuldade do bloco de mármore, que ele vai tirar o excesso dele para se tornar uma obra de arte, com a gente, que a dificuldade, a dor vai tirar o excesso nosso. Ela fala o seguinte: entre os dias de dor recorda a alma querida, que a dor é para a vida, aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. De um corte a outro corte se aproximam, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Olha que coisa linda, gente. O escultor ele pega um bloco e ele vai esculpindo. Um corte daqui, um corte dali, e vai transformar numa obra-prima. É a mesma coisa com a gente. A dificuldade que vem com a gente, essa dificuldade que chega até a gente, que vai fazer com que a gente desperte, com que a gente acorde, é para tirar o nosso excesso de zona de conforto, o nosso excesso de indiferença, o nosso excesso de desejo de vingança, o nosso excesso que o outro quebre a cara. É por isso que a dificuldade chega para a gente, né? E para a gente encerrar, contar uma historinha rapidinho para vocês. Eu adoro essa história. Tinha um sitiante, ele fez um poço grande assim, 4 metros de fundura, e de repente o cavalo dele caiu dentro desse buraco. Nossa, meu cavalo caiu dentro desse buraco. E ele foi tentar tirar o cavalo dentro do buraco, só que o cavalo muito bravo começou a dar coisa, começou a relinchar e ele não conseguiu tirar o buraco. Ele foi chamando os vizinhos dele lá e ficaram tentando laçar o cavalo, fazer alguma coisa para tirar o cavalo dentro do buraco, e não conseguiram tirar o cavalo dentro do buraco. Até que um falou assim: vamos enterrar o cavalo vivo, que vai ficar sofrendo mesmo, a gente já dá um jeito desse cavalo. E aí o sitiante falou: poxa vida, mas que dureza, um cavalo que eu gosto tanto, mas tá bom, não tem jeito, vai ser assim mesmo. E começaram todo mundo em volta, começou a jogar terra nas costas do cavalo. Só que a hora que a terra caía nas costas do cavalo, ele dava uma chacoalhada assim e pisava em cima. A terra foi caindo e foi chacoalhando, pisando em cima. Pisando em cima, pisando em cima, pisando em cima, até sair do buraco. Vocês estão entendendo? Aquela dificuldade que chega para a gente, se a gente aprender com ela, vai fazer com que a gente saia do buraco, que a gente encontre a luz, para que a gente encontre o entendimento, para que a gente encontre a sabedoria, para que ele se fortaleça. O que a gente tem que fazer para começar a despertar isso daí? O que a gente tem que fazer para começar a entender que a vida pede para a gente agir? A vida pede intensidade, a vida não pede zona de conforto. Diariamente a gente tem tensores para nos tornar mais fortes. O que a gente tem que... Como que a gente vai entender? Estou falando para mim, porque essa palestra que eu escrevi, eu não faço palestra, eu faço estudo, né? Esse estudo que eu fiz é para que eu possa ouvir essas palavras e falar: e aí, César, que tal se você entendeu por que você tem que analisar sem murmurar as dores, as vicissitudes e as decepções? Porque vai te fazer um bem se você começar a estudá-las, se você começar a olhar para elas e perguntar: o que eu vou aprender com isso daí? E aí você pode falar assim: nossa, mas eu estou tão inseguro, com tanto medo. E aí, para encerrar agora mesmo, gente, Meimei. Para quem não sabe, Meimei chamava Irma de Castro Rocha. Meimei quer dizer amor puro. É assim que ela tratava o Rochinha. Meimei quer dizer amor puro em chinês. E ela tem uma mensagem, esqueci o nome, vou lembrar, que chama Confia Sempre. Ela fala assim: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, olhando para a luz celeste acima de ti mesmo. Creia, trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa.
Tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a esperança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o teu ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Com essa doutrina maravilhosa nos orientando, com a força de luta, com a força de resistência, com a força de persistência de cada um de vocês, com a espiritualidade amiga nos mostrando o caminho e com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos conduzindo para a luz. E Deus nos dando essa energia, amanhã vai ser um novo dia. Para que eu possa crescer, para que eu possa mudar o jeito que eu encaro a minha dificuldade. E isso vai servir de combustível para a minha transformação. Vai servir de combustível para que eu se torne melhor pessoa. É isso daí, gente. Eu quero agradecer a paciência de vocês, o convite da Tereza, o apoio do Daniel. Essa palestra podia também chamar Tudo Passa. Né? Podia se chamar Tudo Passa, agora me veio isso a mim. Porque vai passar. É só a gente entender que vai passar. Né? É isso daí. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado, viu? César, muito obrigado. Excelentes colocações em tempos que vivemos, né? Onde a gente se acha vítima de tudo, né? E acha que tudo acontece com a gente, coitadinho da gente. O planeta é assim, e os alunos somos nós. Então, cada qual com as suas dificuldades, sem revolta, acreditando, como disse o César, que dias melhores virão, certamente virão. E nós estamos aqui como aprendizes, alunos. A reencarnação chama processo de educação. O pai educando os filhos. E o pai é perfeito. Muito obrigado, César. Pode mais, Luiz. A Tereza vai te encher o saco lá, vai te perturbar. Falando em aprendizado, quarta-feira que vem a cruzada vai abrir, tá? É feriado, mas vai abrir. Espero que todos possam vir para a gente estudar. E na quarta-feira que vem vai ter chamado oral, tá? E de quando todo mundo pensa que vai faltar da escola, é o dia que o professor dá mais matéria. Então, quarta-feira que vem vai ter matemática, física, inglês, química e qual que é uma ruim aí que ninguém gosta? Vai ter muita matéria, tá? Então, não percam, venham todos. Se possível, traz o caderno, o lápis para fazer as anotações, tá? Quarta-feira que vem, dia 12, feriado, a cruzada está aberta. A padaria também, Tereza? Padaria não? Padaria não. É o dia da dieta então, tá? Pensa assim, estudo e dieta. Estudo e dieta. Andréia Mário, palestrante lá do Fora da Caridade. Tá confirmado, né?
Pessoal, a cruzada precisa de roupas usadas, sapatos, tudo que vocês tiverem. Aqui tudo é bom uso, é convertido para caridade, tá? E cadê a Lili? Lili veio hoje, agradeceu o arranjo. Não está aí, teria a Lili? Ah, o arranjo da Lili. Presenteou a cruzada com um arranjo bonito aqui na frente. Fica mais bonito aqui. Muito bom. Aos passistas, por favor. Vamos para a segunda etapa. A Edri está aí, eu já vi a Edri. Eu e Edri. Que Deus nos abençoe. Obrigado, César, mais uma vez. E que possamos agora nos concentrar nessa segunda etapa, recebendo todos os benefícios da casa, através do nosso passe fraterno, dessa troca de energia, desse momento em que buscamos reabastecer nossas baterias e sairmos daqui renovados para o nosso dia a dia, como disse o nosso irmão César, sairmos renovados para enfrentarmos os nossos desafios. Todos nós temos problemas, o que nós não podemos achar que o nosso problema é maior que o dos outros. E que Deus e a espiritualidade de luz sempre interceda junto a nós, para que nós possamos ouvir os nossos anjos de guarda que nos acompanham, os nossos anjos amigos que Deus proclamou como os nossos guardiões na luta da reencarnação. Que possamos sair daqui com uma paz no coração, com esta sensação de dever cumprido, de estar buscando a marcha do Evangelho, a exemplo de Jesus, que nos contempla até hoje com o seu amor através do seu código divino, o Evangelho. Ó Pai de grandeza e de amor, que a sua misericórdia alcance a todos que habitam este planeta, esta crosta terrestre, que a sua luz possa dissipar as trevas em cada cantinho do planeta, substituindo as dores e a amargura por gratidão, pelo olhar de gratidão pela vida, pelas bênçãos recebidas, pelo perdão, pelo amor, pela maneira cristã de viver. Deixarmos de murmurar e de reclamar e marcharmos como soldados do Evangelho, na caridade, na ajuda mútua, na benevolência entre os irmãos, nós seres iguais, centelhas divinas do Pai de amor. Que ao recebermos o passe dessa noite, essa troca de energia se renove e nós possamos sair daqui reabastecidos e esperançosos, com uma fé robusta em dias melhores. E que as nossas dificuldades, Pai amado, se transformem em luz, em benefício, em crescimento, a cada dia ao seu lado, te amando, te admirando e nos curvando diante da sua perfeição, aceitando que cada coisa tem o seu tempo para acontecer. Cada folha que cai da árvore está o seu amor, que olha por nós e que nenhuma ovelha ficará desgarrada do seu rebanho. Muito amor, muita paz, que todos possamos sair daqui levando esses ensinamentos maravilhosos da noite de hoje, aguardando em silêncio esta segunda etapa do passe fraterno. Que assim seja.